Ei! Aí! Boa noite! Boa noite, Renata, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia. Vamos dar boa noite aqui pro pessoal. Boa noite, pessoal. Tá todo Boa mundo noite chegando aí. aí, todo mundo britânico, né? Ó, são Oh, 6h59. A galera tá animada, muito bom isso. é isso aí. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, eu e Renata, nós vamos fazer um bate-papo. Como havia, né, postado para vocês, nós vamos falar sobre APR, análise ergonômica e as responsabilidades legais em relação a esse assunto. Nós vamos trocar um pouquinho de figurinhas aqui, né, Renata? Sim, Nós vamos trocar um pouquinho aqui de experiências. Eu não sei como é que tá a conexão, ó, agora já travou aqui o vídeo para mim. Tá tudo bem aí com vocês? pra mim tá ok. Então, beleza. Então, vamos lá. E aí, depois a gente pode abrir aqui os comentários, tá? Vocês podem ficar à vontade, sei lá, colocar aí os comentários em relação ao assunto, a opinião de vocês, e a gente tentar interagir aí com vocês dessa forma, tá? Bom, pessoal, sobre a PR, né? É uma realidade que está bem próxima, cada vez mais próxima de nós, né? A gente tem acompanhado aí todos os desdobramentos disso tudo. Nós já temos aí um documento, né, do Ministério Público do Trabalho, já colocando as considerações em relação a esse assunto, né? Em contrapartida, né, ou até favorável a esse assunto, nós temos aí a NR1, que trouxe aí mais determinação, mais clareza, né, em relação a esse assunto da análise preliminar de riscos, né? Eu até fiz aqui uma colinha, né, para a gente parar um pouquinho para pensar. A minha tá Tem aqui. o item, né? Tá a sua colinha aí também, né? O item 17.3.1 diz que as organizações que devem de realizar, né, essa avaliação ergonômica com análise preliminar de riscos e definir aí, né, essa diferenciação entre os riscos, os perigos, riscos ocupacionais, definindo aí, ou seja, quantificando, né? A gente volta bem, reforça bem essa questão da gestão, a importância desse olhar de gestão dentro da ergonomia, definindo aí esses riscos ocupacionais e, claro, né? Considerando aí esse risco ocupacional, indicando o nível desse risco, a gravidade, a probabilidade de ocorrência, né? A necessidade de selecionar ferramentas para quantificar esse risco. E diante desse cenário, né, o que eu e Renata nós gostaríamos nós conversamos, trocamos algumas ideias e por isso achamos que seria tão importante a gente ter esse momento de compartilhar um pouco da nossa reflexão com vocês, de pensar, né, que quem seria, então, esse profissional ou da responsabilidade que o profissional ergonomista vai ter na identificação desses riscos ocupacionais, né? Tanto na análise preliminar de risco, quanto na análise ergonômica, né? A gente tem essa expectativa que a nova NR17 ela vai detalhar isso de uma forma melhor, né? Quais as situações que a análise ergonômica ela deve ser contemplada. Nesse documento que a gente tem, né, da prévia aí do Ministério Público, a gente já vê isso de forma mais estruturada, quais seriam essas situações. Então, assim, o que a gente quer trazer para vocês é esse olhar, né, de fazer análise ergonômica não é uma coisa simples, né? Não é tão simplório como alguns pensam ou dizem, né? E existe toda uma responsabilidade técnica em relação acerca desse assunto, tanto da definição da análise preliminar de risco,
quanto em relação à análise ergonômica, que já existe aí no nosso métier, né, no nosso dia a dia, e que vai ter aí um agravante ou uma responsabilidade maior, né, quando a gente pensa na implantação mesmo do PGR, né, de levar a gestão aí para as empresas. Então, sobre isso tudo, né? E eu queria ouvir um pouquinho a opinião da Renata, né? Quais são as experiências dela, o que ela pensa a respeito. E vamos que vamos. Então, vamos lá. A gente até já conversou bem, né, sobre isso, né, Camila? Na nossa reunião de alinhamento. Vocês estão me ouvindo bem, tá? Se alguma coisa não tiver tá falhando bem, um pouco o áudio. Tá falhando? Tá, para mim tá, e não sei se para todo mundo. A conexão aqui tá boa, tá? A minha conexão tá legal, mas não sei. Então, beleza. Então, vamos tocar. Vamos lá. Mas eu acho que, assim, na verdade, o que eu gostaria de colocar, porque todos esses assuntos aí que a Camila já iniciou, eu acho que são bem importantes, porque, na verdade, gerenciamento de risco é uma coisa que já deve existir, não é uma coisa nova, né? Eu acho que é algo que agora está mais, assim, determinado, mais organizado, as diretrizes estão mais claras e normatizada, né? Tem coisas em normas que a gente ouve e a gente fica com dúvida, a gente tem subjetividade e algumas coisas estão sendo mais delineadas. E espera-se que isso também vai acontecer com a NR17, para quem já leu também essa nota técnica que saiu recentemente, né, do MPT comentando e dando as suas sugestões. Então, na verdade, isso é algo que a gente espera que, lógico, a gente não vai conseguir nunca ter uma totalidade daquilo que a gente pensa que deveria ter numa norma e abranger todas as situações de trabalho, mas eu acho que já vai dar para incluir bastante informações aí para nós ergonomistas. E entrando nesse aspecto da análise preliminar, que já é uma realidade assim, já está questionada ali, colocada na NR1, né? Questionado, me expressei mal, já está ali dita. E quando entrar isso na NR17, que parte do texto já está em consenso, já foi aprovado por consenso e ainda estamos vendo, eles estão vendo aí alguns ajustes, né? Essa análise preliminar não pode ser também um descuido, não pode ser, embora sim exista essa fase preliminar de identificação de riscos, né? Ela tem que ser bem feita, ela tem que ser considerada em todas as suas etapas, né? Algo de forma não simplória. Porque uma vez que você está fazendo essa análise já no início, você espera que com isso você depois tenha o andamento dessas avaliações do risco. Dessas ações com o plano de ação. E quando você não identifica o risco nesse primeiro momento, ele vai deixar de ser considerado nas próximas etapas. Então, isso vai gerar um desdobramento enorme, né? Isso é muito sério, porque se você não identifica um risco, né, existente, você não tem como tratar esse risco, você não tem como usar essa informação, mostrar essa informação para o empregador, para que ele possa fazer e determinar as ações necessárias para proteger o trabalhador, a empresa dele, para evitar ações trabalhistas, para evitar outros problemas vinculados a isso, doenças, acidentes, né, que podem ocorrer. Então, assim, não pode se negligenciar nesse sentido. Eu acho que essa etapa da identificação preliminar, ela é super importante e ela é diferente da análise ergonômica. Como a gente já pôde ver, né, e já sabe, a análise ergonômica ela é uma parte, né, do trabalho que vai envolver uma demanda mais específica ou algo que não tenha sido tratado com eficiência nessa fase preliminar, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mesmo de crítico, mesmo nessa fase preliminar, não achar que isso é uma coisa tão simples assim. Eu acho que ela pode ser algo mais objetivo, mais uma análise mais objetiva, com uma ação mais objetiva, mas ela não pode ser assim feita de qualquer forma. Porque a gente sabe. Porque a gente sabe que
a falta de identificação de uma situação perigosa, de um risco, né, que pode levar a acidentes ou doenças, é algo que você pode responder por isso depois, né? Então a gente está até falando sobre responsabilidade legal, que foi o nosso tema, porque as pessoas não podem ter essa irresponsabilidade na hora de fazer esse tipo de documento, esse e outros documentos, né? Então, E pensar que essa responsabilidade era até o que a gente alinhou, né, Renata, no sábado. Essa responsabilidade, ela vai além só das responsabilidades técnicas, mas a pessoa, o profissional que assina ou que responde por isso tecnicamente, tanto pela análise preliminar de risco quanto pela análise ergonômica, ela vai gerar aí uma repercussão até civil e criminal, caso aconteça algum acidente, caso haja evidência aí de algum acometimento de alguma doença ou agravamento de alguma doença. Então, olha como que é sério, né, essa questão de saber identificar bem tanto a demanda da análise ergonômica como identificar os riscos ocupacionais aí na análise preliminar. Uhum. Aqui eu não sei se você viu, ó, o canal da ergonomia comentou, né? Vejo que não será necessário quantificar nessa fase e sim só qualificar. Então, existe lá na NR1, né, a questão da análise preliminar de riscos, falando dessa avaliação preliminar, que ela deve ser feita antes da empresa iniciar suas atividades, Sim. ou quando ela já tem as atividades em andamento, ou quando vai fazer uma alteração, né, nessa disposição, nas atividades, no layout, enfim, qualquer coisa que da gere forma da atividade, né, de como ela acontece. Isso. E ao mesmo tempo, num item um pouquinho depois, aí, não me lembro qual, se fala, né, que a análise preliminar ela pode ser feita a cargo da organização, ela pode ser feita também na fase de identificação. Então, aí, quando a gente fala em quantificar, eu acho que é importante a gente pensar que num segundo momento e num segundo momento próximo, se não for nesse mesmo momento, dependendo da organização, qual é a decisão que ela vai tomar, e vai existir essa necessidade da probabilidade, de classificar pela probabilidade e severidade, né, dos riscos que foram encontrados ali, e depois classificar no sentido de priorizar essas ações. Então, assim, as coisas, na verdade, muitas vezes elas estão embutidas, elas estão interconectadas. Uma fase está ligada imediatamente à outra. E se a gente pensar no PGR sendo inventário de riscos e plano de ação, o inventário de riscos ele já exige uma série de informações. Então, eu vejo assim, na minha opinião, como profissional, que a gente já tem que ter essa visão, pensando já na identificação, na classificação, na priorização e em todas as informações que vão vir depois, né? Quanto mais isso tiver completo e evidenciado, eu acho que fica melhor para o profissional que vai seguir com isso, que vai dar andamento, né? Que vai executar. Sim, para essa empresa que vai receber, né, esse documento. Analisar e também validar, né, gente? Porque eu acho que muitas vezes o que acontece é que os profissionais fazem levantamentos diversos de riscos, ou até, vamos dizer, análise ergonômica, mas não validam isso com a empresa. Isso aí. Não validam nada. Simplesmente fazem, entregam o documento, mas sem ter uma validação, sem ter um feedback, sem ter aí uma informação se essa avaliação realmente está condizendo com a realidade. Porque a gente não pode esquecer que nós não somos... E não esquecer da demanda inicial, né? Que levou à realização dessa análise ergonômica. Validar esse risco e não ser uma coisa subjetiva. Até quando eu costumo dar aula no curso de especialização de segurança do trabalho, eu costumo falar isso muito com os meus alunos engenheiros. Muitos chegam na aula com essa visão de que a ergonomia é algo muito subjetivo, muito no eu acho, né? E aí a NR1 agora, com esse novo texto, essa nova redação, ela vem trazendo essa necessidade, né? Enfatizando ainda mais essa necessidade de nós validarmos também as ferramentas que são utilizadas para quantificar esse risco ergonômico. Então, a gente precisa de ter realmente muita clareza e muita responsabilidade em relação àquilo que a gente está entregando ali para esse cliente, para que ele possa continuar a implantar
essas ações, né? E não morrer por ali somente com a entrega do documento, né? A velha a velha didática que o pessoal fala, né, só da venda de papéis, né, de colocar um bolo de papel aí na gaveta e finalizar a consultoria por aí. E assim, ainda adicionando ao raciocínio, né, da validação, a gente não pode esquecer o seguinte: a gente normalmente tem uma demanda. Quando a gente não sabe a demanda, que nem no caso de uma análise preliminar, a gente não sabe. A gente vai ainda verificar se existe. E ainda assim, mesmo que aconteça de não ser aprovado a sugestão de alteração, conforme o MPT estava sugerindo lá na nossa técnica da NR17, que não, eles estão sugerindo uma obrigatoriedade da análise preliminar de risco, né? Porque senão, como que você vai saber se tal situação XYZ vai precisar de adaptação ou não, se você nem sequer fizer um levantamento mínimo sobre as situações de trabalho existentes, né? Então, vamos supor que isso não seja aprovado, nós, como profissionais, temos que ter uma visão mais ampliada e não achar que porque está na norma, que lá não é obrigatório, a gente não tem uma responsabilidade, até social, em falar isso, em mostrar que algumas coisas que nós estamos vendo, sim, porque muitas vezes a gente bate o olho e já sabe, né? Que aquilo é realmente importante que a empresa tenha, mesmo que mesmo que não está na norma. É aquela história do pensar fora da caixa. É aquela coisa de você poder olhar uma situação que você percebe que tem risco, sim, mas que, porque não está na norma, eu não vou colocar, não vou dizer, não vou informar, não vou realmente ter uma noção a respeito disso, dar uma noção para o empregador, para a organização. Então, isso também é a gente deixar de lado o nosso olhar preventivo, né? A gente tem que ter esse olhar preventivo para tudo que a gente olha. E quando a gente fala em validar, só para completar esse assunto, eu acho que validar qualquer tipo de documento, informação que você faz, né, levanta, é super importante. Por quê? Porque muitas vezes você usa a opinião dos trabalhadores, a entrevista, você conversa com eles. Muitas vezes eles podem também estar te passando informações incorretas. E se você tem uma informação incorreta, você vai analisar de maneira incorreta também. Então, você também tem que ter essa forma de validar as informações, né? De passar por essa fase antes de realmente entregar esse material. De entregar esse documento. Porque eu acho que isso é muito importante. Assim, até como conversamos, né, Camila, no sábado, existem as propostas indecentes, né? Quando a gente, muitas vezes quando a gente valida um trabalho, pelo menos aconteceu já isso comigo, ou se você validou, ou mesmo que não validou, existem algumas propostas indecentes. Eu não sei se você quer começar ou se eu começo, né? Mas existem várias coisas no sentido de as pessoas quererem que você tire um risco que você realmente constatou que existe. Já aconteceu isso com vocês, pessoal? Então, pedir para tirar, para camuflar? Demais, Renata, demais. Isso eu falo assim, volta e meia a gente tem essas brigas, né? Assim, técnicas, essas discussões técnicas mais pesadas. Porque é muito delicado, né? Se você está identificando como ergonomista, o primeiro ponto eu acho assim, se a empresa te contrata, ela deve te confiar na sua entrega ali, né? No trabalho que está sendo executado, a metodologia que está sendo proposta para identificar o risco, para poder sugerir melhorias e para ajudar essa empresa a implantar essas melhorias no final. Então, primeiro ponto aí eu acho que é a confiança. Segundo ponto, são essas discussões técnicas, porque se você, como ergonomista, identifica essa situação e depois vem um outro profissional e diz, não, mas não tira essa informação, ou essa informação não vai me cair bem, aí eu acho que já não faz muito sentido, né? Essa demanda que foi levantada pelo próprio cliente. Porque o nosso trabalho como consultoria, como ergonomista, é realmente identificar os pontos de melhoria, o risco, né? Identificar aquilo que possa ser melhorado nas condições de trabalho ali daquela população. Então, tem essas propostas indecentes aí, né, que acontecem em volta e meia, e que às vezes a gente precisa de ter muita firmeza, até técnica, né?
para mostrar aí justificativas importantes de como que a gente não deve tirar, né? E agora esse risco, né? Anular esse risco de um relatório. E agora eu acho que fica ainda mais evidente por conta dessas novidades que tanto a PR está trazendo, quanto a análise ergonômica aí vai continuar levando em evidência. Eu acho que é importante a gente sempre avaliar, né? Nós nunca podemos falar assim, porque nós somos passíveis de erro também, né? Nós podemos errar também. Sim. Então, eu acho que nunca, primeiro, é não virar as costas para uma observação. De repente, a pessoa tem realmente algo a falar com você, que realmente não está congruente, não está sendo, não está ok, né? E você pode sim ter errado. E aí, reconhecer o erro, óbvio, e retira aquilo que realmente não faz parte, aquilo que foi, porventura, analisado ou escrito, digitado, redigido de forma incorreta. Sim. Né? Mas acontece muito isso, das pessoas quererem que você querer que você tira uma ferramenta, que você fez uma análise, querer que você redija de uma outra forma para dizer que aquilo não é risco, né? E aí entra a sua capacidade, a sua responsabilidade técnica assinando aquele documento, como se você tivesse feito vista grossa, e isso pode ser muito sério, né? Eu tenho até um case rapidinho aí que eu queria comentar de uma empresa de confecção que eu fiz uma análise aqui, né, em Jundiaí, e aconteceu uma situação que a advogada da empresa entrou em contato comigo, porque uma funcionária da empresa estava entrando com uma ação trabalhista, e ela falou alguma coisa sobre o risco ergonômico que eu tinha colocado no meu trabalho. E eu falei, bom, pois não, vamos lá, vamos conversar. O que você quer saber? E ela começou a me passar algumas situações que a pessoa se acidentou usando uma paleteira que não fazia parte do escopo de trabalho dela. E eu já estava com o meu documento aqui no meu computador aberto, né? Essa advogada estava me ligando e eu estava verificando tudo que ela estava falando, e tudo que ela estava falando até aí estava tudo ok. O risco que eu tinha atribuído às situações estavam ok também. Situações de hora extra, situações diversas, tudo ok. E essa pessoa se acidentou com uma paleteira, enfim, não me explicou direito o que era. Nossa. Resumindo, ela queria que eu fizesse uma declaração de que a empresa tinha um ambiente saudável e que a pessoa não se machucou ali, não poderia ter se machucado ali, que aquilo não era, vamos dizer, culpa da empresa. Mas aí eu fiquei pensando, mas como que eu vou escrever uma declaração dessa para você, para sua empresa? Você já conversou com quem fez o seu PPRA, com quem fez a documentação também com relação a riscos de acidentes? Ah, gaguejou e voltou no assunto de me pedir uma declaração. Então, veja bem, gente, a partir do momento que você assina alguma coisa, imagina, e ela queria que eu assinasse uma declaração sem eu ter visto o que realmente aconteceu, sem eu saber o que realmente aconteceu, porque eu tinha feito um trabalho de ergonomia. Eu falei, mas tudo que eu tinha que ter colocado nesse trabalho está nesse trabalho. Tem alguma coisa do meu trabalho que está sendo divergente? E não tinha, né? Então, vejam bem, quando você faz um trabalho que está tudo de acordo, que está ok, você não tem com o que se preocupar, né? Não vai dar problema. Agora, quando você faz alguma coisa que não é qualidade, que você tem realmente uma dificuldade ali em identificar, em colocar, escrever, em relatar, e numa situação dessa acontecesse alguma coisa que estivesse envolvendo ali o seu trabalho, uma informação mal colocada ou não colocada, qual seria a sua responsabilidade nisso? E nesse caso, a advogada, assim, só para fechar, falou que a empresa fornecia EPIs para os funcionários sem mesmo precisar. Eu falei, nossa, mas como assim, né? As pessoas, eles ficarem fornecendo sem precisar. Como que essa pessoa se acidentou com a paleteira parada? Ela fraturou o pé dizendo à advogada que a paleteira estava parada. Ela não estava de calçado? Ah, então, lá nessa empresa as pessoas costumam trabalhar sem calçado. Aí eu falei, meu Deus, como que trabalha sem calçado, né? Então, quer dizer, o risco não era nem o risco ergonômico, né? Nem ergonômico. Tinha um risco de acidente. Não e aí, tinha nada de ergonômico. Eu questionei, mas a senhora não perguntou, no PRA não está escrito que é para usar calçado, e a empresa não fiscalizou isso nos funcionários, porque provavelmente ela devia estar com uma sandália, algum
né? Então, assim, ela quis dar uma volta toda nessa história para pedir uma assinatura minha, um atestado, vamos dizer, meu, de que estava tudo bem. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com, primeiro, com o que a gente escreve. Então, nesse caso, estava ok. E com o que as Sim. pessoas pedem para a gente escrever, que às vezes de uma forma muito simples, te persuadir a escrever e assinar alguma coisa que depois você vai ter que ter as consequências com isso, né? E vai ter que, Então, e vai ter que responder, né? sim, E sim. outra coisa, nesse caso aí do seu exemplo, olha que, como é que é crítica a situação, porque provavelmente esse risco aí, será que ele estava sendo, ele foi mensurado lá no PPRA, né? Da empresa na época que foi feito esse risco de acidente ou risco, enfim, da operação da paleteira? Será que foi mensurado? Ele foi colocado lá, mencionado nesse documento? Então, será que Então, que o erro aí, né? Então, aí assim, né, entrou em contato com o profissional ergonomista, mas talvez tinha relação com outro tipo de profissional que fez um outro tipo de trabalho. Então, na verdade, gente, eu acho que assim, é uma ligação, né? No análise preliminar dos riscos ergonômicos, químicos, físicos, biológicos, elas têm que estar em consonância com o que realmente existe. Os profissionais têm que realmente se alinhar, ter realmente a capacidade técnica de estar fazendo tais situações, porque, por exemplo, ela queria que eu fizesse um atestado também dessa situação, de uma coisa que eu não tinha capacidade para dizer que tinha, que não tinha ou que tinha, Ah, né? Porque eu não fui para fazer uma análise de acidentes, sim, uma análise de riscos de acidentes, né? Então, a gente tem que realmente saber se posicionar em cada uma dessas fases, na APR, na ET, numa situação como essa, por exemplo, ou em qualquer outra. Camila, não sei se você quer falar mais sobre isso, mas eu vi que aqui o Maicon, ele perguntou quanto à análise preliminar de risco para MEI, ME e EPP. E aí, você quer comentar mais alguma coisa que a gente estava falando ou a gente já entra nesse assunto? não, vamos lá, vamos conversando aqui agora, interagindo com o pessoal. Tenho que puxar aqui as mensagens, que eu acho que para mim já tá lá em cima. Tô tentando achar aqui, quem foi que comentou O da Maicon, MEI? engenheiro Maicon. Ah, o Ah, Maicon eu não aqui, sei ó. onde ele está. Aqui achei. Renata e Camila, quanto essa análise preliminar de risco ergonômico para MEI, ME e EPP, na opinião de vocês? Michael, vou dar minha opinião, assim, eu acho muito complicado, né? Primeiro é a questão de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Como que a gente vai fazer uma análise preliminar de risco sem conhecer os riscos, né? Então, principalmente aí tem a oportunidade de identificar os riscos ergonômicos. Então, é óbvio que os riscos biológicos, os riscos físicos, dependendo da situação ou do tipo de atividade econômica aí dessas empresas, não existam, né, esse tipo de risco. Porém, o ergonômico é muito complexo a gente dizer que ele não existe. Eu diria até o que o Hudson Couto costuma falar, né? Ele costuma graduar o risco como hazard. É quando o risco existe, mas ele é um risco que é controlado. Então, é um risco que você consegue usar algumas medidas e anuar a gravidade, é um risco digamos assim, raso, né? Então, dependendo da atividade econômica e da empresa, o risco ergonômico existe, né? Talvez ele não vai ter uma gravidade, uma severidade, né, em relação ao agravamento aí de alguma doença ou alguma alteração, tanto osteomuscular ou mental, né, ou psicossocial. Mas ele vai, na grande maioria, e ele vai existir. Então, eu acho que a gente precisa de ter muito cuidado em relação a como que deve de ser feito. Por outro lado, eu entendo, né, com esse boom aí do e-social, por exemplo, ano passado, né, aconteceu de uma situação que eu achei até inédita para mim. Eu tive que fazer uma análise ergonômica de atividades, por exemplo, administrativas, de uma igreja, né? Então, de um pastor. Então, será que o risco ergonômico aí existe, né? Talvez aí não, claro, não num grau de nível
alto ao ponto de trazer lesões consideráveis. Mas será que em todos os tipos de MEI precisam de realmente fazer uma análise ergonômica, como o e-social estava trazendo, né? Então, tem os dois lados aí que a gente precisa de avaliar. Eu acho que é muito difícil a gente taxar de uma forma genérica para todo tipo de atividade econômica. Eu acho que tem que ter um certo feeling aí para você saber direcionar quais atividades econômicas que realmente precisam de um olhar mais atento em relação a essa análise preliminar de risco ou análise ergonômica, e outras atividades que vão ter um rasa, né, um risco ali existente, mas um risco raso, e que você consiga anular, né, a necessidade desses documentos. E você, Renata, o que você acha? Ai, meu Deus, eu acho um monte de coisa. Eu acho o seguinte, eu acho que não é o tamanho da empresa que define se ela tem risco ou não, tá? Eu acho que já começa por aí. Sim. Eu acho que não é o tamanho da empresa, não é o tipo dela, se é ME, se é EPP, se é MEI, porque Sim. existem várias profissões, várias categorias, várias Tem riscos. códigos, né? Classificação econômica, atividade econômica. E eu já acho assim, eu acho que mesmo com a Camila, ela falou assim, tem algumas atividades econômicas que a gente precisa ter um olhar mais específico, outras talvez nem tanto. Eu até discordo, não sei se é discordar, mas eu tenho uma opinião a mais aí nesse sentido. Uhum. Mesmo quando você fala de uma atividade econômica, vamos supor, supermercados, tá? Você pode ter o mercadinho da esquina e você pode ter um grande supermercado, uma rede e uma franquia. E é a mesma atividade econômica. Atividade. E os riscos vinculados a eles são totalmente diferentes ao estabelecimento, né? Então, e aí vai depender, não vai depender exatamente, eu vejo assim, né? Não só da atividade econômica. Por isso que eu acho que nesses casos, as pequenas empresas, as microempresas, sim, existe sim o fator financeiro, o fator econômico, que muitas vezes impede o empregador de fazer todas essas verificações, né? Mas eu acho necessário, porque, primeiro, a gente tem condições de melhorar sempre. Nem sempre os riscos vão ser altos, eles podem ser rasos. E com melhorias muito simples, você já consegue estabelecer uma mudança muito significativa na vida desses trabalhadores, né? Por outro lado, você pode ter MEI, EPP e ME com atividades de risco mais alto, né? E nesse caso, realmente você precisa de uma ação mais aprofundada e de um cuidado melhor. A gente sabe que o trabalhador que atua num ambiente ergonomicamente mais adequado, ele se engaja mais, ele é mais motivado, ele trabalha melhor e ele produz mais, entendeu? Então, assim, não tem sentido você simplesmente falar assim, não, porque a microempresa é microempresa, ou porque o EPP é EPP, não existe risco, não existe nada, não precisa fazer. Não, sempre tem o que melhorar, os processos sempre podem melhorar, e a ergonomia, ela não visa só a questão do acidente, diminuir acidente, melhorar a postura, mobiliário e equipamento. A ergonomia vai muito mais além disso. Ela melhora a organização do trabalho, ela melhora como você pode executar o trabalho, né? E aí esse trabalho pode ficar muito mais fácil, muito melhor, muito mais fluido. E aí o empresário vai perceber que ele vai ganhar mais com isso, né? Então aumenta-se a produtividade. Então sempre lembrar da tríade, né? Conforto, saúde e segurança do trabalho. E Acho segurança. que respondi. Eu acho, isso que você falou, dando continuidade aí que você está falando. Eu sempre acredito isso, que sempre existe alguma possibilidade que a gente possa levar uma melhoria, né? É claro que nem quando a gente vê alguns vídeos de investimento, de alta tecnologia agregada, né, nos projetos de ergonomia, é claro que isso tudo, né, deixa os nossos olhos aí brilhando. E a gente sabe que esse alto custo de investimento, na maioria das vezes, no cenário econômico brasileiro, é muito difícil da gente vê-lo na prática, né, acontecendo, por conta do alto valor de investimento.
mas há sempre uma oportunidade de melhoria, né? Há sempre uma oportunidade, algo que você possa sugerir ali, ou pensar, ou ajudar, que você possa trazer ali isso que você falou, conforto, segurança e eficiência, né? E tem mais Deixa uma eu ver coisa aqui. aqui. Ô, Camila, tem mais uma coisinha que eu queria comentar. Fica à vontade, A Renata. gente, com relação a esse assunto, né? ME, MEI e EPP. Muitas vezes, essas empresas são de prestadores de serviços como eu, como você, como outros profissionais que estão Aham. aqui. E quando você entra numa grande empresa que está implantando o ISO 45001, ou que tem a OSAS e está no processo de transição, ou numa empresa que não tem esses sistemas de gestão, mas que aplicam a normatização como se deve aplicar, e acreditem, gente, porque existem empresas assim. Existem as empresas que não fazem tudo o que deve ser feito, mas existem empresas que fazem, né? E quando você está dentro de uma empresa dessas, tendo uma microempresa, uma EPP, enfim, um MEI, você também entra no plano de gestão de riscos, de gerenciamento de riscos Sim. dessa empresa. Então, você passa a ter que apresentar documentos, você passa a ter que apresentar também plano de ação com relação às suas demandas. E não adianta falar, ai, mas eu vou ter que fazer tudo isso. Vai. E não tem Vai. jeito, você vai ter que fazer. E isso É é assim, legal, né? a Se tá na gestão. lei, não adianta correr. É Uhum. gestão e tá na lei. Você tem que cumprir. E muitas vezes, né, o cliente, a pessoa que está contratando você, ela exige por normas, por outras especificações internas ou outras normas de certificação que ela tem, tá? E que exigem que os fornecedores dela também entreguem documentos, também façam gestão dos riscos. Então veja como isso simplifica. Isso fica muito grande, né? A partir do momento que eu tenho uma empresa e eu aceito um prestador de serviço dentro da minha empresa, e eu não sei, e eu estou colaborando com riscos que ele pode estar envolvido com esses riscos. Eu posso ter uma colaboração, como é que fala isso? É com causa, né? Pode ter uma causa de um acidente ou de uma doença onde a minha empresa pode ser responsabilizada por ser corresponsável, né, com essa situação. Então, eu tenho sim, como empresa, que me precaver o quê? Adotando, conhecendo as medidas de saúde e segurança dos meus prestadores. É o correto. E a tendência é essa, principalmente se você for prestar serviço em grandes empresas. Isso aí, show. Eu estou tentando ler aqui as perguntas que o pessoal deixou aqui escrito. Estou vendo aqui a Simone. Meninas, computadores, como não entendi, como estão as ações relacionadas à luminância? É isso que você quis dizer? Não entendi. Você entendeu a pergunta? Como Eu não, estão as ações relacionadas à iluminância? As eu não, ações, não houve nenhuma espera só um pouquinho mudança em que eu não relação. sei. Quem que está perguntando? É a Simone. Simone, acho que é isso mesmo, Simone. Se a Deixa Simone eu ver tiver aí, aqui outro. repostar. Se você quiser escrever de novo, Simone, eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Tem uma aqui da Bruna Ramos. Vocês acham que deve ser aplicadas ferramentas ergonômicas nessa análise preliminar ou devemos realizar apenas uma PR como matriz de risco? Olha, eu acho que é complicado, porque eu fico muito insegura, eu não sei ainda como vai funcionar isso na prática, né, Renata? Como que você vai dizer se esse risco existe ou não existe se você não realizou aí não teve um olhar criterioso ou não utilizou aí uma ferramenta de forma superficial, você dá esse veredito que pode gerar repercussões maiores. Então, eu ainda fico meio insegura de como que isso vai acontecer na prática. Eu tenho muita cautela em relação a isso. Eu acho complicado você dizer que tem ou não um risco sem aplicar aí uma ferramenta ou validar esse risco. Olha, Qual que é a sua opinião a respeito? eu acho assim que quando você tem um olhar um pouco mais treinado, você acaba fazendo uma aplicação
de ferramentas mental ali, né? Mas isso exige um pouco de prática. Eu acho que isso exige um pouco de prática, porque assim, o risco, um fator de risco, ele acaba sendo potencializado quando ele está combinadinho com outros riscos, né? Então, muitas vezes você tem o fator repetitividade, mas você não tem uma postura nesse processo da repetitividade, não tem uso de força. Então, a intensidade da repetitividade, provavelmente ela vai ser mais amena, tá? Então, acho que tem que ter essa visão de conseguir associar as coisas ou desassociar as coisas, né? E para poder fazer essa classificação, porque para você identificar o risco e falar se ele é severo, ou seja, grave, mais grave, menos grave, não grave, vamos dizer assim, isso muito está associado com a forma como as pessoas executam. Então, a pessoa faz força, mas quanto de força, né? Tem um grau subjetivo aí. Ou então você vai ter que realmente fazer uma medida quantitativa, né? Quando Isso você aí, fala de senão a vibração... gente vai levar, senão a gente vai continuar levando continuar alimentando essa ideia de que a ergonomia é subjetiva, né? Então, acho que a gente precisa de realmente ter um cuidado. E é difícil você separar o joio do trigo, digamos assim. Talvez algum profissional que não tenha tanta experiência, ele vai ter tanto a mesma capacidade de dizer se existe esse risco ou não, né? No caso aí da PR. E aí, se vai ser subjetivo. Será que eu estou preparado para dizer, entendeu? Se existe esse risco ou não? Por isso que eu acho que tem que ter uma cautela ou utilizar aí alguma ferramenta que você possa validar. Tem que ter eu acho que assim, tem que ter a cautela, né? E a análise preliminar também envolve a opinião, os feedbacks também das pessoas que estão envolvidas, né? Então, você tem que fazer uma análise sintética de tudo isso, né? Porque ela é mais objetiva, ela é para ser mais objetiva. Mas você tem que ter uma análise bem sintética com relação a esse assunto, conhecendo todos os conceitos para você fazer as perguntas certas, tá? Sabe aquela história assim, quebrou uma coisa na sua casa, você vai lá e tenta consertar. Aí você vai consertar, quebra outra. Depois você vai consertar, quebra outra. E aí no fim você quebrou 3 coisas e não consertou o que você queria, né? Sim. Eu quero economizar, não vou chamar o encanador, não vou chamar o cara lá, porque ele cobra muito caro, eu vou tentar aqui. Pois é, mas o cara sabe dar martelada no lugar certo, entendeu? Então, muitas vezes, a gente precisa realmente desenvolver isso, ter o conceito das coisas, isso vai facilitar muito pra gente. E se ali na frente, depois no passo seguinte, se a gente realmente perceber que eu dei importância para esse risco, mas realmente ele não existe, beleza, vai lá e tira, elimina, dá como concluído, mas é melhor assim do que você não, como eu falei no começo, você não identificar no começo e depois ele não vai ser tratado. A possibilidade dele ser tratado depois vai ser mais remota. É melhor pecar pelo excesso, né? Muitas vezes. Do que vezes. depois ficar faltando alguma informação que possa gerar comprometimento até em relação ao trabalho de gestão que precisa de ser realizado. Mas aí o excesso também eu colocaria entre aspas, né? É um excesso com cuidado, porque você falar também que tem risco e não tem, é uma coisa complexa. Você pode estar gerando toda uma questão em cima daquela situação, sendo que não é relevante também, né? Então, eu acho que é ter cautela, é ter cuidado, é ter conceito, né, de todas as situações, de todas essas questões relativas ao fator de risco, para a gente poder realmente fazer um bom trabalho, né? Isso é uma coisa assim que a gente não pode titubear nessa hora, né? Mas acho que realmente o profissional precisa estar por dentro das possibilidades e todas as possibilidades de análise que ele pode fazer dentro dessa análise preliminar, né? De análise dos fatores de risco, conhecer a fundo o conceito de cada um deles. Eu acho que isso já é muito importante. Renata, eu não sei você, mas eu tô tendo a sua voz, tá tipo dando microfonia. Eu não sei se alguém mais tá tendo esse tipo de problema. Aqui tá travando para mim toda hora.
Aqui E tá eu tudo não sei bem, se aqui tá tudo porque tem bem. muita gente fazendo lives nesse período. Tem mais alguém tindo isso? Mas eu tô Aqui tá de toda tudo hora bem, tá, aparece para mim Camila? na tela que tá baixa qualidade. Sim, aqui tá ok. Aqui a sua voz, o seu vídeo, tá tudo ok aqui, tá? Tá tudo ok, É, né? Então vou tentar gente, deixar aqui mais uma pergunta. Vou tem ver muita aqui mais uma pergunta para a pergunta. gente como? Não consegui entender. Eu, Alô? oi, eu Oi? não, eu tava Vou- falando aqui que tem muita pergunta, eu não sei qual pegar aqui, gente. Deixa eu ver aqui se eu acho mais uma pergunta, gente. E eu tô vendo aqui que tem muitas perguntas até bem interessantes, mas é em função do horário e até que a conexão realmente, para mim, toda hora tá travando. Qualquer coisa a gente marca outro dia. Se Renata tiver disponibilidade, a gente Continua. marca de novo a parte 2. Viu? Tô vendo aqui, ó, a Maria Rita entrou aí. Entrou não, né? Já tava aí. No último evento que fui da Secretaria do Trabalho, ficou claro que a PR está relacionada às características do trabalho, Não tô te atrelado à entendendo demanda. nada. Ih, meu Deus! Pessoal, vocês estão me Não tô. ouvindo? Aí Gente, ela alguém manifesta aí, porque eu não sei se isso é só comigo, mas eu não tô conseguindo. A voz, ela parece um robozinho, assim, fica quebrando. Tá acho que é a todo sua mundo conexão. normal. Isso, tá tendo Acho que é. muita gente fazendo live ao mesmo tempo. E aí talvez fica dando minha conexão, minha internet. Vamos considerar que eu tô em Guaraparis. Não estou em São Paulo, em Jundiaí. Bom, gente, eu acho Bom, assim. Posso falar ou você quer falar? não, pode falar, eu só não estou entendendo muito bem. Aí tem hora que eu fico meio tentando concentrar aqui para pegar o que você está querendo dizer. Mas Eu acho manda que é ver. importante. Tá, gente, eu vou continuar, vamos tentar. Eu acho que é importante, sim, a gente conhecer a empresa desde o momento que a gente chega, né? Porque a gente tem análise ergonômica, que já é uma realidade, que já existe, que ela deve ser feita sob demanda. E, na verdade, o que acontece é que muitas vezes ela é feita para a empresa toda, não se tem uma classificação. Não tem essa análise da demanda. Você chega na empresa, os profissionais não sabem nem o que é demanda, né? E nem sabe classificar também Sim, essa demanda, né? Então, é muito complexo. Eu já disse isso numa outra live, já disse isso em outros vídeos. O nosso trabalho começa quando a gente vai fazer orçamento na empresa. A gente tem que pesquisar a empresa, saber o que ela faz, o que ela produz, os quantos funcionários, como que é o sistema de trabalho, se tem afastamento, se tem queixas, se tem setores críticos, porque isso já nos dá a possibilidade de fazer um mapeamento prévio mental antes da gente começar a propor qualquer coisa para essa empresa. E eu digo propor, não é propor na questão financeira, na questão orçamentária, na proposta comercial. É para propor algo que realmente vai fazer diferença para aquela empresa. Porque você pode ter uma empresa que tem muito dinheiro para gastar, que quer investir em toda a parte de segurança, mas, gente, você está ali para dar um melhor direcionamento para isso. Você não pode querer pegar isso e fazer um trabalho com um monte de coisa que não vai ter utilidade naquele momento, entende? Então, eu acho que vai também nesse aspecto. É claro que tem a questão de você entender também o que a empresa quer. Se ela quer tudo, tá, beleza, vamos fazer tudo. Mas você também saber direcionar isso. E eu acho que com a análise preliminar, isso também vai acabar ajudando, né, a fazer um pouco essa sim. seleção, né? Que hoje O lado muitas vezes bom não da é análise feita. preliminar, né? Vai Isso, ajudar a dar uma exatamente. filtrada no entendimento dessa demanda desse Isso, cliente, dessa empresa. Sim, olhando por outro lado, pelo lado bom da coisa. isso. Eu vi uma outra pergunta aqui de uma pessoa que falou como o profissional de educação física pode atuar com ergonomia. Né? Existe a necessidade, ergonomia, né? Ergonomista não é uma profissão regulamentada, né? Mas é necessário aí a gente ter o conhecimento técnico suficiente para fazer um bom trabalho. Sim, Existe até uma nota técnica que fala sobre isso, de o profissional ter graduação, né?
e aí ter o conhecimento em ergonomia, com especialização, ou aí, no caso, né, Fazer um bom curso, né? Para que ele a possa ter aí uma boa capacitação. bagagem, né? Sim, Para a saber pessoa. identificar esse risco. É porque Uhum. acaba que muitos ficam com a consciência ou o conceito de que ergonomia é só postura, né? Ou que é uma área muito isolada, mas ela tem uma correlação muito forte com a saúde e segurança que não tem como ser desmembrada. Então, a gente precisa de ter essa compreensão, esse entendimento maior, né? De outras questões relacionadas à parte de segurança do trabalho. Eu vejo essa dificuldade muito grande do pessoal da área de saúde, como ele que é professor de educação física, profissional de educação física, né? Nós, fisioterapeutas, quando a gente começou, eu pelo menos tive muito essa dificuldade. Quando eu comecei a trabalhar com ergonomia, eu não entendia nada de segurança do trabalho, né? De saúde ocupacional. Eu não tive a disciplina de ergonomia na faculdade. Então, até essa compreensão é muito importante, que você busque conhecimento específico da ergonomia e das ciências com que ela se relaciona. Isso. Aqui tem uma outra pergunta da Carla. Ela falou que essa PR pode ser realizada junto ao levantamento do futuro PGR, PPRA, pensando em uma empresa de assessoria. Então, o PGR ele vai contemplar todas as análises de risco, todas as análises preliminares, que vai envolver os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, Biológicos, acidentes, ergonômicos, né? E acidentes. aí vai ter o tratamento adequado, aquilo que for simplificado, aquilo que for mais simples de ser resolvido, mas vamos dizer assim, não é mais fácil, mas aquilo que tiver uma solução conhecida, que já possa ser implementada o quanto antes, já deve ter os seus planos de ação montados e feita a gestão para que isso seja realmente implantado. Sim, então assim, a NR1 entra em vigor daqui a um ano, né? E aí, vamos já nos preparar ou não para isso, né? Vamos esperar virar um ano para começar a fazer ou vamos pensar um pouco em como que a gente começa a estruturar o nosso trabalho? E uma coisa que eu costumo utilizar, Renata, assim, de uma experiência que eu adotei nas análises ergonômicas, é nesse plano de ação, eu costumo desmembrar aquilo que é a solução de sugestão de melhoria ergonômica e aquilo que é uma recomendação normativa. Até para a empresa saber diferenciar o que ela precisa de ter um direcionamento maior na hora da implantação ou do acompanhamento desse plano de ação, né? Porque tem empresa que não consegue cumprir nem o que está estabelecido na norma, né? E aí, como que ele. E tem ao outro lado que talvez uma solução ergonômica venha tratar alguma questão que está relacionada às questões de segurança ou de saúde. Então, eu tento separar isso para a empresa enxergar melhor essa diferenciação e estruturar esse planejamento dela de ações com esse olhar separando aí essas duas condições. Assim, com Não sei se é certeza. isso, se você costuma trabalhar dessa forma. Sim, eu gosto muito, sim, tem muitas coisas, muitas vezes, que eu observo que nem é da ergonomia também. Aquilo que não é da Sim, ergonomia, eu não coloco no meu trabalho, mas eu apresento e comento, eu notifico, né, assim, de uma forma ou de outra, não exatamente no trabalho, também notifico. Porque a gente não pode fazer vista grossa, tá? Já estive em empresas assim que a gente vê coisas absurdas que não necessariamente são de ergonomia também, mas que vão, de um jeito ou de outro, vão interferir com a relação da ergonomia e que a gente tem que também apontar assim, não, muitas vezes não no trabalho, mas de uma outra forma também, tá? Eu costumo também fazer dessa forma, dar uma separada em algumas coisas que tem a ver com normatização ou não tem a ver com normatização, tá? Gente, eu tô vendo aqui que o tempo vai acabar. Mas eu gostaria muito, talvez a gente até consiga responder mais alguma coisa aqui. Mas queria saber se está fazendo sentido isso para vocês, o que vocês estão achando, se tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar aqui. Eu vi que tem muita coisa, eu estou tentando fazer um pouco
né? Não sei se você está conseguindo ver aí, Camila, mas... Olha, tem gente aqui falando que tá chegando sem som, que tá travando. Eu vou tentar salvar aqui a live, tá? E a gente tenta disponibilizar isso para vocês aqui nos stories e depois fazer pequenos vídeos desse bate-papo meu e da Renata. Eu gostaria que vocês pudessem, se alguém estiver ainda me ouvindo, podem deixar comentários, mandar comentários ou perguntas para mim ou para a Renata aí no direct, que depois a gente possa, de repente, ser temas de outras lives, que a gente possa, né, tentar, não sei, pensar fora da caixinha, refletir, discutir, né? Então, por favor, nos ajudem aí, coloquem suas opiniões, suas questões, que a gente tenta conversar, né? Para que a gente possa ter outras oportunidades como essa. Vamos aproveitar aí esse limão e fazer uma limonada, né? Já que tá todo mundo meio no mesmo barco aí na quarentena, vamos tentar fazer mais lives, nos movimentar e trocar figurinhas, que eu acho que é assim que a gente aprende. Né? Eu aprendi muito aí com a Renata, vendo as experiências dela, como que ela trabalha na realidade dela de São Paulo, interior de São Paulo. A minha realidade aqui é outra, né? Algumas coisas se assemelham, outras não. E como que é importante nós, como profissionais, termos esse momento de troca de figurinhas. Eu acho que é muito interessante, Renata, eu queria até... Eu nem estava, como os outros, no script da nossa conversa, né? Mas uma coisa que eu quero deixar clara aqui tem muita competição aqui nas redes sociais, como se um profissional fosse, enfim, competir com o outro, né? E eu não conheço ela pessoalmente, eu tenho até vontade de conhecê-la pessoalmente. Admiro muito o trabalho dela, gosto muito das reflexões que ela tem. Conheci ela pelas redes sociais mesmo, resolvi seguir, incorpore, né? E a gente começou a trocamos celular e começamos a conversar. Temos algumas questões aí bem parecidas, né, Renata, do dia a dia. E, gente, não tem essa de que o que eu sei mais, eu vou guardar na minha caixinha ali para guardar e nunca ninguém ficar sabendo, né? Tem que a gente se juntar, se unir e trocar ideias. Eu acredito muito nisso. E eu agradeço muito a Renata pela disponibilidade dela, né? A gente conversou semana passada, conversamos no sábado e ela se disponibilizou aí esse horário para a gente ter esse momento de bate-papo e que venham outros, né? Espero que venham outros. Então, muito obrigada, Renata, por compartilhar com a gente o seu vista, o que você tem vivenciado, as suas experiências aí em São Paulo. E, enfim, vamos lá, porque tem muita coisa boa aí para a gente poder pensar e compartilhar. Tá, viu? Deixa eu falar agora. Pablo já falou muito. Viu, Camila? Você também, assim, você é uma ótima profissional. Realmente, assim, a gente se identifica em várias coisas. Eu até falei para você agora no áudio. Você é muito doce, você é muito, assim, você transmite muito o seu conhecimento, sua ergonomia na prática, né? E isso que é muito legal, a gente poder realmente compartilhar todos esses momentos e todas essas informações, porque é isso que enriquece. E na verdade, gente, tem uma coisa que pode até ser clichê o que eu vou falar aqui, mas informação não é conhecimento, tá? Informação você busca no Google, em tudo quanto é lugar você tem informação. Conhecimento é diferente de informação. Conhecimento é aquilo que você retém, aquilo que você aplica no seu dia. Não é o que você leu e daqui a pouco você já esqueceu. Então, informação a gente está cheio nas redes sociais.